Esse vídeo é para você que quer ser jovem aprendiz e está querendo entender como tudo isso funciona. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a realidade do primeiro emprego como jovem aprendiz. Então, vem comigo. Seja bem-vindo a esse canal, o canal que mais te ajuda a conseguir o seu primeiro emprego. Quem fala com você é o Lucas Lozano e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência e de tudo aquilo que eu aprendi sendo um jovem aprendiz. E para você que ainda não me conhece, nunca ouviu falar nada sobre mim, eu, Lucas, já fui jovem aprendiz por cerca de 1 ano e meio e não só fui jovem aprendiz, como já passei em diversas vagas de jovem aprendiz em grandes empresas. E a primeira coisa que eu tenho que falar aqui para você é que o jovem aprendiz é a maneira mais fácil do jovem conseguir entrar no mercado de trabalho hoje em dia. E por que é a maneira mais fácil? Porque o jovem aprendiz não exige que o jovem tenha nenhum tipo de formação. Na verdade, o jovem não precisa nem ter terminado a escola ainda para conseguir ser um jovem aprendiz. Além disso, as empresas também não exigem muitas coisas do jovem. Não exige que ele tenha conhecimentos técnicos, que ele tenha diversas habilidades. Na verdade, ela não exige praticamente nada do jovem, porque o jovem aprendiz é um cargo de entrada. Então, todo o processo seletivo, todo o processo de contratação é mais fácil do que qualquer outro tipo de emprego. E detalhe importante, existe uma lei aqui no Brasil chamada Lei da Aprendizagem que obriga as empresas que chegarem a um determinado número de funcionários a começarem a contratarem jovens aprendizes para as empresas. Ou seja, praticamente todas as empresas vão ter pelo menos um jovem aprendiz. Então faz o teste aí para você ver. Dá uma andada aí na sua cidade que você vai acabar encontrando jovem aprendiz em tudo quanto é empresa. Porque isso é uma lei e as empresas têm que seguir. Tá percebendo que quanto mais eu explico sobre o jovem aprendiz, mais fácil é de entender o porquê que é tão fácil, porquê que é a maneira mais fácil do jovem conseguir o primeiro emprego, porque o jovem aprendiz é tão mais fácil. Agora eu quero falar um pouco sobre o dia a dia do jovem aprendiz. O que é que eles fazem na prática? Bom, já te adianto, isso vai depender muito de empresa para empresa, beleza? Mas uma coisa que eu posso te afirmar aqui com total certeza é que a rotina de trabalho do jovem aprendiz é muito mais tranquila, é muito mais leve. Isso porque o jovem aprendiz trabalha somente 4 horas por semana, enquanto um trabalhador normal trabalharia ali suas 8 horas por dia. Além disso, ele não só trabalha menos horas, como ele também tem a oportunidade de estudar enquanto ele trabalha. Ou seja, ele se desenvolve como profissional e como estudante. E isso é um benefício que somente o jovem aprendiz pode oferecer. Nenhum outro tipo de trabalho te oferece essa oportunidade. Então, é uma rotina mais leve e você ainda consegue continuar estudando. Você não tem que abandonar a sua escola, você vai continuar estudando. Além disso, o jovem aprendiz possui todos os direitos que um trabalhador normal possui. Então, fica tranquilo que você também tem direitos. Direito a férias, direito a 13º e muito mais. E pela experiência prática que eu tenho, você não precisa de muita coisa para conseguir passar em uma vaga de jovem aprendiz. E também não precisa de muita coisa para se destacar dentro da empresa. E por que eu estou tocando justamente nesse ponto de se destacar? E o motivo é muito simples. Todo jovem aprendiz é temporário. Ou seja, ele entra na empresa já sabendo exatamente o dia em que ele vai sair dela. Normalmente, os contratos de jovem aprendiz duram ali por volta de 1 ano até no máximo 2 anos. E quanto mais você se destacar nesse período dentro da empresa, maiores são as chances de você conseguir ser efetivado nela. Agora eu quero tocar num ponto bem delicado, mas bastante importante, que eu não vejo quase ninguém comentando sobre isso, que é em relação ao contrato do jovem aprendiz. Como eu disse antes, o jovem aprendiz já entra na empresa sabendo que vai sair em algum momento. Então você tem que ficar sempre ligado se a empresa vai te efetivar. Por que eu estou falando isso? Existem muitas empresas por aí que apenas usam o jovem. Ou seja, o fato delas serem obrigadas a contratarem um jovem aprendiz
fazem com que elas contratem o jovem e usem ele todo aquele período, sendo que ele não tem a menor chance de efetivação. E você tem que ficar ligado exatamente com isso, porque eu tenho certeza que você não quer entrar na empresa para simplesmente se matar de trabalhar, tentar se destacar para no final ser descartado, né? Eu acho que você não quer isso. Então você tem que estar sempre ligado se a empresa vai te efetivar ou não. E eu digo isso por experiência própria. Eu já passei por uma situação bem parecida com essa que eu te falei. Eu estava trabalhando numa empresa, aliás, no meu primeiro emprego como jovem aprendiz, e após algum tempo eu percebi que eu já não aprendia mais muita coisa, que eu não estava mais evoluindo e que na verdade a empresa estava só seguindo com o meu contrato, esperando o dia dele finalizar para eles darem o pé na minha bunda. E o pior de tudo, esse pé na bunda ia vir logo em dezembro. Já imaginou ficar desempregado em dezembro? Aí não dá, né? Quando eu percebi o que estava acontecendo e que eu não tinha a menor chance de ser efetivado, eu comecei a me movimentar, a dar os meus passos e depois de algum trabalho eu consegui um novo emprego em uma área em que eu gostava mais e que eu ganharia bem mais. Tudo isso 6 meses antes do meu contrato acabar. Então, se antes era eu que estava esperando um pé na bunda, fui eu que dei o pé na bunda da empresa. Então, jovem, sempre fica ligado nisso. Veja se você está sendo de fato valorizado dentro da empresa ou se você está sendo apenas explorado. E se você quiser que eu conte a história completa do meu primeiro emprego, é só você deixar aqui no comentário: Lucas, traz o vídeo sobre o seu primeiro emprego que eu posso estar trazendo essa história completa aqui para você e o que eu fiz para não ser demitido e conseguir um novo emprego. É só deixar aqui no comentário. E agora que eu já te expliquei tudo isso, eu vou te falar a minha opinião, se vale a pena ou não ser jovem aprendiz. E na minha humilde opinião, vale super a pena ser um jovem aprendiz. Diante de tudo que eu te falei, a rotina é muito mais tranquila. Conseguir passar em uma vaga de jovem aprendiz é muito mais rápido. Você consegue ter a sua primeira experiência ao mesmo tempo em que você continua estudando e você consegue trabalhar sem mesmo ter finalizado a escola. Então, juntando todos esses pontos, me fazem acreditar que o jovem aprendiz é a melhor opção de primeiro emprego para o jovem hoje em dia. E agora, o que você acha da gente sair da teoria e ir para a prática? Vai estar passando um vídeo aí na sua tela mostrando como é a rotina de um jovem aprendiz na prática. Então, clica no vídeo que está passando aí na tela e vai ver como é o dia a dia, quais são os perrengues e que tipo de trabalho o jovem aprendiz faz. Só clicar no vídeo aí da tela. Eu agradeço demais a sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre.